vamos manter parte da nossa atenção na respiração. Há um bocadinho de nós que de vez em quando vem para a respiração. Eu sei que estou a inspirar, eu sei que estou a expirar. Uma boa parte de nós está nas mãos, no tato, no que estou a fazer, no atrito do lápis com o papel. Ficamos aqui, nos olhos, no ver, no observar. E também no que se passa na nossa mente. É muita coisa, são muitos objetos, mas neste caso tem que ser. Em relação à nossa mente, o trabalho é aceitar e soltar. Surgem julgamentos, não é? Por exemplo, surge aborrecimento. A minha proposta está a ser muito sempre a mesma coisa. Eu observo o aborrecimento e solto. Ou surge algo novo, ou surge algo que me é desagradável de fazer, ou eu pus uma cor que não está, estragou tudo. Essas coisas nós simplesmente observamos e soltamos. Observamos e soltamos. Ok? Eu vou dar-vos, nós vamos usar só uma folha, mas eu vou dar-vos assim uns bloquinhos com algumas folhas para que a textura da mesa não seja tão preponderante. Eu vou usar uma das possíveis definições de que pode ser uma mandala, que é simplesmente, em termos formais, algo que se organiza em torno de um círculo. O que nós vamos usar é simplesmente algo que nós vemos muito na natureza, que é essa organização em torno de um centro. Por exemplo, flores. Nós temos flores com 4 pétalas, 5 pétalas, 12 pétalas. Quase sempre acontece uma coisa muito simples, que é, elas vão sempre mais ou menos de forma equitativa a organizar-se, ou seja, se temos 4 pétalas, elas estão mais ou menos às mesmas distâncias. É possível, e é um dos caminhos que é muito feito na mandala, fazer a construção de forma geométrica, muito perfeita. É possível, não é o caminho que eu proponho. Eu tenho observado que, embora a natureza tenha estruturas geométricas perfeitas, lá dentro, escondidas, que na realidade a beleza da natureza tem muito a ver com algo que eu chamaria uma imperfeição que aponta para uma ordem. Por exemplo, as flores. Elas têm uma ordem na organização das pétalas, mas não estão absolutamente direitinhas. Ou seja, elas estão mais ou menos equidistantes, mas as pétalas estão um bocadinho despenteadas ali, um bocadinho despenteadas acolá. E eu tenho-me percebido que há um tipo de beleza interessante nessa organização não obsessiva. Ok? Portanto, o que nós vamos desenhar é importante termos essa soltura de há aqui uma organização, mas se tudo não ficar exatamente perfeito, ótimo, isso faz parte da procura de beleza que eu vos proponho. Okay? Todos os barulhos, ou seja, não é o barulho que é um problema, o barulho não é problema nenhum.
O problema é a verbalização que nos leva para um lado conceptual. E o que nós vamos tentar fazer é o contrário, é ficar totalmente no nosso lado contemplativo de observação e de fazer, no modo de fazer, contemplar, observar, e não no modo de pensar sobre. Ok? Vamos tentar ficar totalmente aqui e agora, no que estamos a fazer. Pronto. Vamos, sem pensar muito, escolher 3 cores. Vamos aceitar isso de usarmos estes materiais de desenhar à partida para algo que é uma proposta muito mecânica e muito simples mesmo. E tentem fazer apenas o que eu peço mesmo. E aceitamos isso. E relacionamos-nos com isso também. Eu escolho outra cor, outra destas 3 cores que eu escolhi. E vou contornar este círculo ou esta ovoide que eu fiz. Vou contorná-la por fora. E vou escolher se este contorno é mais grosso, mais fino. Vou descobrindo isso enquanto vou riscando. Ouvir o barulhinho que elas fazem umas contra as outras. Observo se este colocar das pedrinhas me é agradável, me é desagradável, mas solto isso, vou soltando isso. Vamos escolher outra cor, fazemos o contorno. Por exemplo, as pedrinhas são apenas uma proposta de simplicidade, de usar formas muito, muito simples. Por exemplo, a limitação de cores. Eu tenho feito isso comigo às vezes e é interessante. É interessante às vezes isso de eu fazer de conta que só tenho 3 cores e tenho que trabalhar só com 3 cores, por exemplo. É uma possibilidade. Tenho apercebido que isso do escolher uma restrição e explorar, expandir as possibilidades que eu tenho dentro dessa restrição, que é muito interessante e às vezes dá um trabalho plástico muito, muito interessante. Também uma outra coisa que eu acho que é interessante, que é uma proposta de materiais muito simples e muito baratos, que também é possível. Isto são lápis de cera infantis ou no mínimo de escritório, mas para fazer uns esquiços, não são artísticos. Não é? Este papel, que era dos melhores que havia quando eu era criança, neste momento é um papel muito fraco, é um papel cavalinho, um papel que quase nenhum artista hoje em dia usaria este papel. Teus cabelos, vento. O meu olhar de barro cru, barro seco, procura o teu. O teu, barco, barco de nuvem, olhar de nuvem,
vai chover, volta a chover. Voltas e tudo volta contigo. Nuvens e árvores misturam-se. Tudo ganha sentido. Tudo faz sentido. Eu, tu, tudo se mistura. Céu e terra beijam-se de novo. Beijamo-nos de novo. Chuva morna, terra molhada. Pronto, queria-vos mostrar isto apenas por um lado para uma partilha simples. Por outro lado, não sei se perceberam, mas todos os framezinhos, na realidade, são apenas bocadinhos deste único desenho. Não é? E este desenho, na realidade, foi feito neste papel, que é um papel muito simples, e o original é mais ou menos deste tamanhinho assim. É mesmo pequeno, o original. Ou seja, o que eu vos queria demonstrar é que com materiais mesmo baratos e mesmo simples, podemos fazer alguma coisa que funcione. Outra coisa que me tenho apercebido é que muitas vezes a simplicidade que aqui nos foi imposta, que eu aqui vos impus, não é também um caminho interessante. E é um caminho que às vezes é difícil. Às vezes é mesmo difícil. Por exemplo, se eu não pensar, se eu não escolher previamente, por exemplo, uma restrição de cores, o que vai acontecer naturalmente é que as cores vão saltando e a dada altura eu usei-as todas. O que também não é mau, não é? É interessante expandir e isso ser mais uma possibilidade, não é? O mesmo acontece com as formas. Se eu não escolher previamente, por exemplo, vou usar só formas muito simples, vou usar só esta e aquela forma, por exemplo. As formas vão surgindo e muito rapidamente eu tenho uma diversidade muito grande de formas. Eu, por exemplo, em coisas que tenho feito, em que partem deste tipo de situação, eu, por exemplo, sinto necessidade a dada altura de introduzir alguma aleatoriedade. Por exemplo, se fosse continuar isto, se calhar agora ia pôr aqui alguma coisa que funciona mais ou menos como estrelas, que são assim um bocadinho meio descompassadas, não é? Que tenho aqui 3, depois uma, depois 2, depois... Não é? Por exemplo, que se calhar precisava... Na natureza acontece também isso, se vocês repararem, nós temos uma flor, mas depois somos capazes de ter as peninhas de orvalho que estão meio ocalhas, não é? E que lhe dão uma beleza extra, não é? Se é tudo totalmente geométrico, às vezes é belo, às vezes também é bonito, mas parece-me que o que eu tenho observado é que há uma relação entre caos e ordem, em que, ou seja, nem demasiado caos, nem demasiada ordem, que nos dá a beleza. Como esta árvore. Sim, como esta árvore, não é? Não é? Sim. Nestas propostas de arte contemplativa, tento sempre fazer coisas que são um bocadinho aborrecidas. Porque senão há uma parte de nós, há uma série de uma parte da nossa mente com a qual nós não entramos em contacto. Eu tenho percebido, no meu trabalho pessoal, principalmente, que, por exemplo, neste tipo de situação, tu, a dada altura, pintaste aqui um centro de azul, torna-se mais ou menos lógico que tu vais pintar de azul os outros centros todos. Ou que tu vais escolher uma cor diferente para cada um dos centros. Mas, de qualquer maneira, há um ritmo. E fazer isso tem uma dose de aborrecimento. Há também na arte moderna propostas dentro do minimalismo que às vezes são muito bonitas, muitas delas são uma seca e são horríveis, que não é para aturar. Mas, por exemplo, eu conheci artistas em que a proposta às vezes era por simplesmente tens uma folha ou uma tela e única e exclusivamente tu tens um lápis e tu vais simplesmente fazer um tracinho de cima a baixo, o mais certinho possível, e depois outro. E às vezes há coisas com esse caráter que uma pessoa olha e tem uma espécie de magia.
Também há coisas tradicionais, por exemplo, se vocês virem a arte dos aborígenes australianos, aquelas coisas que são todas feitas com pintinhas. Há artistas atuais, alguns aborígenes australianos mesmo, ou filhos de, ou simplesmente que se deixaram inspirar por, não é? Que estão a fazer mais ou menos essa técnica, que basicamente podes trabalhar com um pincel ou simplesmente com um pauzinho, tradicionalmente era com um pauzinho, e simplesmente vais trabalhando criando formas que muitas vezes é mais ou menos o que estivemos a fazer, em termos de lógica, ou seja, são pontos, contornos, ou seja, eu contorno, faço uma série de pontinhos e contorno todos com pintinhas brancas, e a seguir contorno todos com pintinhas rosa, e a seguir contorno todos com pintinha castanho claro, e a seguir contorno todos com pintinhas castanho escuro, e a seguir vou voltar a contornar. Quando nós observamos um artista desse a trabalhar, é algo muito mais próximo, por exemplo, do tricô, em termos da proposta, não é? Do que o que nós normalmente concebemos como um trabalho de pintura. Mas algumas delas têm uma magia absolutamente incrível quando nós vemos ou seja, a proposta de fazer algo que é muito manual e simples e a dada altura é sempre a mesma coisa, pode ser também um caminho interessante. E pode ser uma escolha. E às vezes dá uma qualidade de trabalho que não é necessariamente inferior do que um trabalho em que nós temos algo que é de representação, ou que nós temos algo que muito facilmente fala, por exemplo, do nosso inconsciente, em que nós vemos, não é? Ou seja, pronto, o que eu queria com isto. Para mim tem sido uma proposta e um desafio fazer coisas individuais, porque eu comecei muito com as mandalas comestíveis, com o silenciar-te, como algo em que o desenho a dada altura passava, ou em que há um trabalho coletivo. Também é possível e também é interessante isso. Pronto. Esta ideia de ter um trabalho artístico que a dada altura tem regras que eu escolho, eu acho que é muito interessante. Eu comecei a relacionar-me com isso muito através da pintura curativa dos antroposóficos. Não sei se conhecem. Talvez conheças. Sim, o que chamam... conheces isso, não é? Normalmente é aguarela, sobre papel molhado. As propostas podem ser tão simples como começas a pintar amarelo no centro e vais expandindo devagarinho. E depois começas a pintar azul nas bordas e vais deixando que este azul entre em contacto com esse amarelo. Às vezes, pronto, tão simples quanto isso. E nisto tem aguarela em papel molhado, que, por exemplo, a aguarela em papel molhado não cria muita forma, é quase só mancha. Mas e a proposta é esta, exatamente. É muito direta, simples. E eu comecei ao princípio, que grande seca. Ao princípio passava uma seca, se calhar foi o que aconteceu com vocês, não sei. Ao princípio relacionava-me muito com isso do que grande seca, porque desde criança riscava e sempre pintei de forma muito livre. Entrar em contacto com uma restrição e uma proposta tão simples e tão... não é? Ao princípio era uma grande seca. Mas eu depois comecei a perceber-me, mas isto é interessante. E é muito interessante isto de eu ficar aqui tanto tempo só com uma cor, só com um pincel e começar a perceber como é que isto funciona. Como é que isto funciona em mim, como é que simplesmente estas duas cores interagem, como é que eu às vezes crio aqui uma quantidade de verde entre o azul e o amarelo e noutras vezes tenho apenas manchinhas amarelas que estão mais ou menos separadas do verde, do azul, quero dizer. Vou trabalhar com o quadrado, porque tem a vantagem que pode funcionar das diferentes cores, relaciona-se bem com o círculo também.